Olá, boa tarde. Nós somos da R2 Tech. Nós viemos apresentar o GX Test hoje para vocês e falar um pouquinho o quanto o GX Test está conseguindo ajudar na nossa aplicação, no dia a dia, o quanto a gente está ganhando de performance em tempo. Enfim, vamos falar um pouquinho do GX Test. Boa tarde, gente. Meu nome é Caroline. A gente está aqui para falar do GX Test, de qualidade um pouco, e a gente quer começar falando um pouco da missão do Quality Assurance na R2. Porque, assim, como setor de qualidade, a gente procura buscar a qualidade de modo geral, não só em executar testes, né? Então, aí tem alguns itens que a gente busca com a qualidade. Aí, assim, políticas de controle de qualidade, validação de requerimentos, participação na elaboração. Assim, de modo geral, a gente busca a excelência na entrega ao cliente mesmo. Como setor de qualidade, a gente investe não só em teste funcional do sistema ou teste exaustar o sistema, a gente busca a qualidade no processo. Por isso, o GX Test foi muito útil, porque essa parte exaustiva, braçal, de testar o sistema exaustivamente, a gente conseguiu quase que anular a parte manual em função do GX Test, né? E começar a ter esforços para outras coisas, como análises mais complexas e auxiliar mesmo uma entrega melhor para o cliente. Aí um pouquinho de por que automatizar, né? Assim, tendo essa visão de qualidade, a automatização ajudou a tirar essa parte braçal, como eu já comentei com vocês. E aí a gente consegue a maior cobertura dos testes, porque a gente consegue, automatizando os testes, testar, por exemplo, overnight, não precisa ter alguém ali testando exaustivamente, né? A gente consegue ter o sistema inteiro testado de forma uniforme, sem o cansaço de um testador ali o dia inteiro, ou sem ter, assim, erros manuais, erros humanos mesmo. A gente consegue se concentrar em coisas diferentes. Como aí aumenta a vida útil do software por conseguir encontrar erros, né? E maior agilidade na finalização do processo de controle de qualidade, ajudando a documentação. Isso é uma coisa muito importante, porque nos testes em si, a gente sempre tem o problema do tempo, né? Então, a documentação acaba sendo deixada de lado. Com o GX Test, a documentação gerada pelo GX Test é muito boa, é específica pelo GX Test ter o conhecimento do Genexus, ele coloca para a gente assim, o testador colocou ABC no campo X, utilizando o WebPanel tal, o objeto tal. Então, aprimora muito a documentação e a gente tem mais tempo e consegue repetir o mesmo teste exaustivamente sem precisar de alguém olhando, né? Agora a gente vai falar um pouco do GX Test em si, a ferramenta, tá? O que ela proporciona para vocês, para nós. O GX Test ele é composto, ele tem 3 componentes, 3 ferramentas, tá? Dentro deles, o Manager, o Tester e o Executor. A gente vai falar nos próximos slides um pouquinho mais sobre cada um desses componentes. Qual que é as maiores vantagens de se utilizar o GX Test? O GX Test ele é totalmente integrado ao Genexus. A partir do próprio Genexus, ele já cria os testes básicos da aplicação, sem precisar abrir o GX Test ou sem precisar fazer qualquer outra intervenção. Ele também permite, com o próprio navegador, você acessar o navegador e tanto gravar quanto executar o teste a partir do navegador. O navegador você também pode selecionar, seja o IE, o Chrome, isso é definido no momento da instalação, tá? E dentro dessa execução, a gente tem os repositórios de teste. Carol? Então, esse repositório de teste, a gente tem 2 tipos de repositórios, né? Um dos casos de teste e outros para os dados em si. Os testes eles acabam ficando um pouco assim, exaustivos quando a gente tem que testar a mesma coisa com dados diferentes, por exemplo. E o GX Test ajuda isso, porque a gente cria um caso de teste e outro, tipo, o mesmo caso de teste com vários dados. Por isso que são 2 repositórios diferentes. O mesmo caso de teste pode ter 50 dados, por exemplo.
né? E, assim, e prover relatórios de resultados com evidências, né? Que foi o que eu já tinha comentado. Por exemplo, tem um teste de login, eu quero fazer esse teste de login com 50 usuários. Normalmente, manualmente, isso não é possível, não é nem viável fazer isso. Mas com o GX-Test, a gente tem um caso de teste com 50 dados nesse repositório e com um resultado de teste eficiente, porque você consegue configurar como você quer esse resultado de teste. Print de cada tela, ele gera também uma tabelinha com o resultado, se possui bug ou se não possui bug. Aí você que define de acordo com a necessidade, né? A gente vai dar uma pincelada em como instalar o GX-Test. Você não precisa nada mais do que a licença. Você tendo a licença, você não precisa ter o GNexus instalado. A única coisa, aliás, além da licença, é você ter uma base, um banco de dados. Tá? Você vai precisar de um banco de dados para armazenar tanto os casos de teste, quanto a massa desses testes que você vai estar utilizando. Então, a única necessidade para você conseguir fazer funcionar o GX-Test é essa base de dados, esse banco de dados. Dentro dos 3 componentes que a gente conversou, esse é um deles, é o design. Quando você não gera o fluxo do teste a partir do GNexus e nem da URL, você utiliza o fluxo pelo design. Dentro desse componente que você vai criar o fluxograma, que você vai montar o seu caso de teste propriamente dito, tá? Na parte superior, a gente tem a parte da URL, que eu falei, onde você tem um botãozinho para você poder gravar o teste. Você acionando esse botão, você vai executar a sua aplicação normalmente. Enquanto você executa a sua aplicação, o teste vai estar sendo gravado. Ao finalizar ela, é só você parar o teste, tem um botãozinho, ela vira um stop, parando ela, o seu caso já está armazenado. Essa parte aqui inferior é um print do GNexus. Ao instalar, ele cria essa opção dentro da cabeça do GNexus, mesmo você selecionando ela, você consegue fazer a geração dos casos automáticos. A gente indica, geralmente, para sair do próprio GNexus, os casos básicos. Caso vocês precisam de algum caso mais complexo, realmente é necessário você estar executando esse caso, tá? Esse test case. Na parte superior, a gente tem a execução propriamente dita, onde você vai clicar para executar o GX-Test para fazer rodar a execução do seu test case já feito anteriormente. E aqui é o Manager, que você agenda o que você vai estar querendo testar. Que horas você vai efetuar esse teste, ele tem que rodar todo dia, ele vai enviar e-mail, para quem que vai enviar o e-mail, enfim, toda essa parte de configuração é feita aqui no Manager, tá? Aí a gente está mostrando como que você cria uma aplicação dentro do GX-Test. Para você criar, você abre o GX-Test, cria em New Project, e nesse momento ele vai pedir para você importar a sua cabase do GNexus. Ele vai te dar uma opção para você escolher qual é o navegador que você quer efetuar esse teste e também qual é a URL dessa aplicação. Com isso, você já está apto a fazer qualquer test case dentro do GX-Test, tá? Nesse momento, a gente tinha uma aplicação, a gente ia demonstrar para vocês o funcionamento do GX-Test, como que ele roda, e abrir o GX-Test, ia fazer a execução de um teste, criar um test case, executar ele para vocês verem ele rodando. Mas, infelizmente, por falta de comunicação, a gente não trouxe o cabo conversor para HDMI. Então, vamos ficar devendo para vocês essa parte, tá? Mas acredito que a Carol pode explicar um pouquinho dentro dessa ferramenta como criar os testes cases, enfim, como o GNexus, o GX-Test permite você criar os testes case dentro dele. Bom, gente, enfim, uma vez que você cria, né, você tem essa telinha, você clica no OK, e ele cria para você um ambiente para você criar os seus testes mesmo. Aqui desse lado, né, ele cria como se fosse, assim, opções para você criar o seu test case. Que são, você clicaria no direito e colocar criar new test case. Você faria um test case desde o início, tanto na mão, ou seja, você tem assim como o GNexus, o GX-Test possui alguns comandos.
Então, você tem como criar na mão o seu test case, né, através de comandos, telinhas, ou você tem como gravar, que foi até o que a Roberta já comentou. A gente gravando, ele transforma a sua gravação, tudo que você fez na sua, né, no caso na URL do Internet Explorer, ele passa isso para um fluxo mesmo, né? A gente tem é muito parecido com um fluxo de lógica de programação mesmo. Tem uma bolinha que você começa no start, um quadradinho que é a tela do sistema. É bem bacana. E assim, depois que você grava, ele mostra para você o fluxo. E aí, por exemplo, você quer editar esse fluxo, sem problemas. Ele está aberto para você editar. Não é uma vez que você gravou, ele está fixo. Você pode editar, você pode adicionar ele em outro test case. Você pode fazer diversas coisas. Um exemplo básico, que era o que a gente tinha, é, por exemplo, o teste de login. Nos sistemas que a gente tem experiência, até na R2, o login, você não tem como acessar o sistema sem ter o login. Então, o teste de login acaba sendo obrigatório, né? Não tem como você testar a geração de um relatório antes de logar. Então, o login acaba sendo ali um teste-chave. Esse login feito uma vez, para qualquer outro tipo de teste, você só adiciona esse teste. Você não precisa ficar criando desde o início, toda vez. Eu loguei e gerei o relatório. Não, você pode criar só gerar o relatório, que o login já está lá. E o GXTest identifica isso, roda normalmente, e gera, no final, para a gente, um relatório bem assim, detalhado do que aconteceu, do que aconteceu no teste inteiro. Desde o nome dos test cases que você gerou, né, e que ele executou, até finalizando com qual bug aconteceu ou se ocorreu tudo correto. Só repassando, o mais importante dessa parte do test case é você fazendo um teste, mudou a programação, houve qualquer alteração naquele desenvolvimento. Se o teste é muito complexo, é um teste longo, você não precisa refazer o teste inteiro. Você abre o fluxograma dentro do design e você consegue manipular somente o que mudou. Ah, eu preciso acessar, foi criado um botão antes, eu estou fazendo validações de campos. Tinham 10 campos, agora tem 11, eu consigo só, dentro dessa tela, fazer essa alteração. Eu não preciso alterar o teste inteiro ou refazer o teste inteiro, do início ao fim, por causa de uma modificação, principalmente para sistemas completos, sistemas integrados, sistemas com testes muito grandes. Isso é muito útil para a gente, não ter essa necessidade de refazer o teste do zero. Você consegue abrir o Word? Manda o Word para ele, só para a gente mostrar o Word. Sem salvo, né? A gente vai mostrar para vocês, quando você finaliza a execução do teste, ele te possibilita salvar um documento Word, que vem todas as telas, os prints das telas e o resultado desse teste. Isso também é opcional, caso vocês queiram só ver, deu certo ou não deu, você consegue configurar isso. Ou, eu só quero que me mostre o print quando tiver erro. Você consegue. Ou, se você precisa documentar realmente toda vez que executar esse teste, você pode pedir print de todas as telas. A gente vai estar mostrando para vocês o documento que é gerado a partir dessa configuração. Quando você pede para o GXTest te retornar todos os steps que ele fez, que ele executou. Qual que é o mais importante, o mais legal disso? Como ele é totalmente integrado ao GNexus, o que acontece? Ele te dá qual é o objeto que ele está se referindo, qual é o atributo. Ele chega nesse nível de detalhe, tá? Então, dentro do test case, você tem lá, ele acessou a tela tal, você vai ver o print da tela e qual é o nome do objeto, ou seja, a transação, seja o web panel. Enfim, ele chega nesse nível, o que facilita bastante, no caso de qualquer problema, você conseguir identificar onde que ele está apontando o erro. Aqui a gente tem uma análise que a gente fez diante dos testes que a gente executou, que é o retorno do investimento. A gente chegou a uma conclusão que são necessários 3 ciclos de teste para que haja esse retorno de investimento, ou seja, que seja necessário a automação daquela funcionalidade, enfim. O que acontece? Na primeira execução, a gente identifica que você empenha um pouquinho mais de tempo, devido você ter que, além de você criar o test case, você aplicar esse test case para dentro do GXTest.
No momento, uma vez aplicado, o momento da execução em si, ela é muito mais rápido do que se fosse um homem executando. Então, no terceiro ciclo de teste, a gente identifica que esse retorno já é totalmente rentável, tá? Enquanto isso, a Carol está pegando a... Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Eu posso ajudar? Nesse momento é só para web. Tá? Até essa versão, está saindo uma nova versão beta, não sei se está contemplando esse tipo de teste, mas nesse momento a gente só está em testes web, tá? O GX Teste só funciona para web. E aí, Carol? Conseguiu? Ó, esse é o relatório que ele apresenta, tá? Quando vocês finalizam a execução de teste, ele pode te retornar também por e-mail, se você assim configurar. E ele te apresenta step a step, qual é o tempo de execução para cada step. Você consegue analisar a performance da mudança que você fez em cada tela. E logo abaixo, pode descer, por favor. Começa a falar os prints, tá? Aí ele vai te dizendo, step 1, qual é a tela que ele acessou, qual é a URL. Aí, baixa mais um pouquinho, por favor. Pode baixar. Aí o step 2, o step 3, o que eu estou complementando ali, qual que é o campo que está sendo utilizado. Então, ele vai te dando esse nível de detalhe, tá? Acho que é isso, pessoal. Se eu puder ajudar em alguma coisa, nós vamos estar por aí. Meu nome é Roberta, estamos à disposição. E desculpa não poder fazer a apresentação do GX Teste propriamente dito para vocês.